multidisciplinar que trabalhe com Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o biomédico com habilitação Fisiologia do Esporte. O que esse biomédico faz? Ele vai usar a ciência aplicada a áreas relacionadas à atividade física e ao esporte. O que isso quer dizer? Ele vai ser um cientista do esporte. Ele vai estudar a fisiologia do músculo esquelético, ele vai estudar bioquímica, ele vai estudar biomecânica do atleta para poder respaldar cientificamente o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, para que esse atleta ele possa ter um alto rendimento, para que ele possa desenvolver o seu potencial no máximo com o mínimo de lesão. O fisiologista do esporte ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai estudar dados a respeito de músculo esquelético e a sua fisiologia, sobre fisiologia renal, sobre fisiologia de como as células do nosso corpo se comportam na prática do esporte. E ele vai pegar todos esses dados e, junto com a equipe multidisciplinar que ele faz parte, vai poder ajudar ao preparador físico montar um programa de exercício específico para cada atleta. Então, aí cada atleta vai poder ter ali o seu programinha de exercício, de alimentação, para poder contribuir ao máximo com a equipe que ele está atuando. Então, isso significa também que o biomédico fisiologista do esporte tem que estar super atualizado com as pesquisas relacionadas a esporte e a sua fisiologia. Então, ele sempre tem que estar lá procurando dados novos, porque com isso ele vai poder contribuir para o aprimoramento e para o aperfeiçoamento da capacidade física de cada atleta. Então, significa que o atleta não vai se machucar nunca? Não. Significa que, com base nesses dados, a equipe multidisciplinar vai poder prever se esse atleta vai ter algum problema fisiológico de curto, médio ou longo prazo. Então, com esses dados, essa equipe multidisciplinar sempre vai poder pensar no melhor. E se esse atleta, por um acaso, sofrer alguma lesão, alguma coisa, ele também vai ter um programa de recuperação dessa lesão, para minimizar a sequela. Então, se ele ficar com uma sequela, vai ser mínima. E ele vai poder continuar praticando o esporte do jeito que ele sempre quis. Então, por exemplo, vamos pegar um esporte aí, futebol, né? Então, o técnico, baseado nessa equipe multidisciplinar que ele vai estar ali atuando, ele vai poder escalar o seu time de acordo com a competição que ele vai participar. Então, se é um campeonato estadual, se é um campeonato nacional, se é um campeonato internacional, ele vai poder ver como ele vai poder utilizar cada atleta que ele tem à disposição para poder ter competitividade nessas diferentes modalidades. Porque cada campeonato tem uma especificidade, tem uma peculiaridade. Então, com base nesses dados aí fornecidos pelo biomédico fisiologista do esporte, o técnico vai poder formar a sua melhor equipe e disputar todos os campeonatos em que a equipe estiver inscrita. Apesar dessa habilitação aí, fisiologia do esporte, estar aqui no Brasil há muito tempo, porque o pioneiro aí da fisiologia do esporte aqui relacionado à biomedicina foi o professor Turípio de Barros. Então, apesar de estar aí há 20, 30 anos, só o ano passado, com a resolução número 309, que realmente essa habilitação passou a ser regulamentada. Então, hoje nós podemos dizer que, de fato, a fisiologia do esporte é uma habilitação do biomédico com base nessa publicação da resolução número 309, de 7/7/2019. Bom, os atletas hoje em dia estão sempre à procura do seu melhor desempenho, sempre para poder ter novos recordes. E como fazer isso sem lesões? Com a gente, os biomédicos fisiologistas do esporte. E para isso a gente não trabalha sozinho, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, como a Silvia já havia mencionado, né? E aí nós temos o nutricionista, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o educador físico, né, o preparador físico e os médicos também. A nutricionista, ela monta um programa de alimentação
sempre com o tanto de caloria que o atleta pode comer hoje, com as frutas adequadas, com o que ele precisa comer antes de um treino, tudo para que ele esteja sempre bem disposto e bem alimentado para poder fazer as suas atividades perfeitas, né? E no caso, por exemplo, se um atleta pegou uma virose na semana e ficou 2 dias sem se alimentar, ela também vai dizer, olha, ele não comeu bem essa semana, então o desempenho dele não vai ser 100%. Temos também o fisioterapeuta, que ele vai ajudar o atleta na pré-lesão e na pós-lesão. O que é isso? Sempre ajudando ele, fazendo os exercícios corretamente para que ele não se machuque, né? E se vir a se machucar lá na frente nos seus treinos, nos seus jogos, para que ele tenha aí uma melhor recuperação para que não desfalque o seu time. Temos também o educador físico, que ele que vai lá ajudar o atleta a pegar o peso, a fazer a postura, a um dia fazer trabalho de força, um dia fazer trabalho de condicionamento físico, tudo para que ele tenha uma desenvoltura melhor. E o médico também, que ele aí vai ver todos os parâmetros físicos, bioquímicos, esqueléticos, musculares, anatomia toda, para que o atleta tenha 100% do seu rendimento. Não podemos esquecer que o biomédico fisiologista do esporte, ele não quer competir nem com o fisioterapeuta, nem com o médico. Por quê? Porque, acima de tudo, ele é um cientista a serviço do esporte. Então, todos os estudos, todos os dados que ele vai compilar é para o quê? Para o esporte, para que o atleta sempre possa aprimorar a sua performance. Vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do biomédico na habilitação nova, que é Fisiologia do Exercício, também chamada como Fisiologia do Esporte. Os clubes, entidades estão bem à procura desses profissionais, mesmo sendo nova, o campo é bem amplo, tem entidades e clubes que já tem áreas específicas, setores específicos para esse tipo de profissional. É claro que ele não trabalha sozinho, tem multiprofissionais aí junto com ele, nutricionista, fisioterapeuta, tudo para fazer o bem-estar do atleta. Não que eles não queiram que o atleta tenha lesões, mas que tenha lesões, mas que seja recuperado o mais breve possível. As desvantagens, como é uma área nova, eu procurei e não achei nada falando sobre. Mas como todo mundo sabe, tem que ter tempo, né? Dinheiro, não é só os 4 anos de biomedicina que é para graduação, que é o período normal, mas tem que ter, quanto mais estudo, mais o profissional se torna perfeito, sempre vai ter emprego na área dele. Então a desvantagem é tempo e dinheiro disponível para se aperfeiçoar cada vez mais. E agora acompanhe com a gente a entrevista que a gente conseguiu com um dos pioneiros nessa área, o Dr. Turíbio de Barros, que ele é um dos primeiros biomédicos formado em Fisiologia do Esporte, que trabalhou por 20 anos no São Paulo Futebol Clube. Olha aí. O professor Dr. Turíbio de Barros, ele é o pioneiro da biomedicina, fisiologia do esporte aqui no Brasil. Ele trabalhou como biomédico fisiologista do esporte por 30 anos, dos quais 20 anos foram dentro do São Paulo Futebol Clube. Atualmente, ele atua como consultor esportivo. Ele se aposentou em 2010 e mora nos Estados Unidos. Eu sou o Dr. Turíbio Leite de Barros e estou gravando essas respostas ao questionário que me foi enviado pelas 3 alunas, Bianca, Silvia e Elaine, do curso de Biomedicina da Universidade Ibirapuera. O mercado de trabalho do profissional biomédico na área de fisiologia do exercício hoje é composto por várias e diferentes atividades. Certamente, a primeira ideia que se tem é que esse profissional, tendo essa formação de especialização em fisiologia do exercício, ele possa atuar como docente em universidades nas quais o curso de biomedicina começa a incorporar conhecimentos de fisiologia do exercício. Então, a atividade docente para biomedicina e para outras áreas da saúde é cada vez mais solicitada. Além disso, a atividade de pesquisa é hoje um campo muito fértil, tanto a pesquisa que visa especificamente investigação científica
como a pesquisa pura ou pesquisa aplicada, como também a pesquisa voltada para o mercado de trabalho de consultoria de empresas. Isso cada vez mais representa uma área de grande crescimento. E, com toda certeza também, esse profissional com a formação em fisiologia do exercício vai ser possível participar em comissões técnicas de clubes, entidades esportivas, ou seja, tipos de situações nas quais o profissional faça parte de um grupo de trabalho voltado para o esporte, tanto o esporte de alto rendimento como atividade esportiva voltada para a saúde. Então, o campo de trabalho é muito abrangente e muito diversificado e, portanto, é muito difícil a gente pensar na existência de um salário inicial. Isso vai depender da formação do profissional, vai depender da atividade que ele vai ocupar e, principalmente, vai depender da entidade a qual ele esteja ligado. Como seria a interação do profissional biomédico fisiologista com os outros integrantes de uma equipe multidisciplinar que trabalha em prol do melhor rendimento de um atleta ou de um grupo de atletas? Na verdade, eu entendo que o papel do biomédico seria de representar o cientista do esporte, aquele profissional que vai trazer para o conhecimento e aplicação prática de todas as atividades relacionadas à performance esportiva o conhecimento científico. Então ele pode ajudar com o conhecimento científico da fisiologia do esporte o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional da área de medicina e o profissional da área de preparação física. Quando esse cientista do esporte leva o conhecimento da ciência para ser aplicada nas diferentes áreas, com toda certeza o trabalho ganha muito em qualidade e isso beneficia todos os profissionais e, consequentemente, o resultado final do trabalho. O perfil ideal para um biomédico fisiologista é aquele profissional que tenha uma boa formação, que tenha se interessado e se entusiasmado pela fisiologia e pela fisiologia do exercício e, consequentemente, consiga se aprofundar nessa área de conhecimento, ter uma boa formação tanto acadêmica quanto de especialização pós-formação acadêmica e que seja aquele profissional interessado em ciência. A fisiologia do exercício é basicamente um campo onde o conhecimento e a constante atualização científicas são essenciais para um bom desempenho dessa área de trabalho. Eu escolhi a fisiologia do esporte como uma área de especialização porque no meu curso de formação em biomedicina na Escola Paulista de Medicina, eu me apaixonei pela fisiologia humana num primeiro momento. Eu entendi que a fisiologia humana é uma área de estudo extremamente abrangente e quando a gente acumula conhecimento de toda a fisiologia humana, a gente tem uma visão completamente diferente do que é comportamento do organismo nas mais diferentes situações. E particularmente, quando o organismo é submetido a uma atividade física, existe uma série de adaptações que se tornam, na realidade, no meu modo de ver, apaixonantes para aquele profissional que adotou essa área. Então, para mim, foi uma questão de paixão à primeira vista pela fisiologia e, consequentemente, pela fisiologia do exercício. No início, com toda certeza, eu já tinha a expectativa de encontrar uma série de barreiras a serem superadas, porque, invariavelmente, quando a gente estuda a fisiologia do exercício, a gente acaba entrando em áreas que também são áreas comuns a outras atividades profissionais, como a gente mencionou até naquela questão da contribuição. Áreas comuns com a educação física, com a medicina, com a fisioterapia, com a nutrição. Mas ficou muito claro que
Quando a gente adota essa postura de ser um estudioso da área, de levar conhecimento científico atualizado, a gente acaba derrubando todas essas barreiras. Em outras palavras, a gente precisa saber mais que esses outros profissionais quando a gente se depara com situações onde vai existir uma convivência em comum. Saber mais na área da fisiologia do exercício. Na verdade, o que eu implantei na Unifesp foi a área de ciências do esporte, medicina esportiva, fisiologia esportiva, que era uma área, na época em que eu comecei a ter a iniciativa de criar essa estrutura, era uma área praticamente inexplorada e, com toda certeza, criou um campo de trabalho para muitas outras áreas ligadas às ciências da saúde. Então foi muito, digamos assim, prazeroso trabalhar com isso na Unifesp, porque quando eu criei o curso de Medicina da Atividade Física e do Esporte, eu acabei sendo procurado por profissionais das diferentes especialidades da própria área médica. E tive a oportunidade de começar um trabalho de formação de profissionais com cursos de mestrado e doutorado na área das ciências do esporte, que acabou realmente se tornando um centro de referência. Então, foi uma iniciativa pioneira. Eu fui o primeiro profissional, considerando todas as áreas da saúde, que começou realmente a estudar e aplicar os conhecimentos na área da fisiologia do exercício dentro do segmento da saúde. O diferencial do biomédico em relação a outros profissionais, eu entendo que seja uma concentração muito grande de disciplinas das cadeiras básicas da saúde, que são exatamente as disciplinas que fazem parte da retaguarda da fisiologia do exercício. Então, conhecimento de anatomia, conhecimento de bioquímica, o conhecimento de patologia, o conhecimento principalmente da fisiologia, com uma carga horária mais significativa, vão proporcionar ao profissional que se forma em biomedicina a base ideal para estudar a fisiologia do exercício. O impacto da pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, eu acho que é fundamental para o melhor reconhecimento do profissional biomédico fisiologista. De qualquer maneira, o que sempre vai valer muito é o conhecimento, mas além do conhecimento, a titulação também é importante, porque muitas vezes a oportunidade de trabalho começa por uma aferição da titulação e não do conhecimento. Mas também não adianta nada o profissional ter um mestrado, ter um doutorado e não ter um conhecimento e uma capacidade que eu acho fundamental é de transferir esse conhecimento para uma aplicação prática naquela área que ele escolheu para trabalhar.